Cheguei do trabalho mais cedo que o normal. Estava prestes a ligar para o meu marido avisando, mas escutei minha cunhada na sala conversando com minha sogra sobre finalmente se livrar dela, e o que ouvi nos próximos minutos me fez mudar todos os meus planos. Parei na porta da cozinha, meu corpo inteiro ficou tenso, o coração disparou de uma forma que eu conseguia ouvir o pulso batendo nos meus ouvidos. Tinha uma sacola de compras na mão que quase deixei cair no chão. Minhas pernas tremeram. Tive que me apoiar no batente da porta para não cambalear. A voz dela, aquela voz doce e melosa que ela sempre usava na frente do meu marido, estava diferente, afiada, calculista, cheia de veneno puro. Era como ouvir uma pessoa completamente diferente, alguém que eu nunca tinha conhecido de verdade. Mãe, eu já tentei de tudo. Já dei todos os sinais possíveis para ele de que essa mulher não presta. Já mostrei que ela tá mudando ele, afastando ele da gente. Mas ele tá cego, completamente cego. Minha sogra respondeu algo baixo que eu não conseguia entender direito, mas pela entonação dava para perceber que não era uma discordância. Era cumplicidade. A voz dela tinha aquele tom de quem concorda, de quem tá junto no plano. E minha cunhada continuou, cada palavra caindo como gelo no meu estômago. A gente precisa de um plano melhor, mais definitivo, algo que faça ele abrir os olhos de uma vez por todas e ver que casar com ela foi o maior erro da vida dele. Eu devia ter entrado naquela sala naquele exato momento. Devia ter confrontado as duas. Devia ter gritado, chorado, feito um escândalo. Mas não fiz nada disso, porque naquele instante, algo muito maior aconteceu dentro de mim. Foi como se uma cortina tivesse sido puxada de repente e eu finalmente enxergasse tudo com clareza absoluta. Pela primeira vez em 2 anos de casamento, eu finalmente entendi que não estava louca. Que todos aqueles comentários envenenados, aqueles olhares de desprezo disfarçados de preocupação, aquelas coincidências estranhas que sempre me deixavam em situações constrangedoras na frente da família dele, nada daquilo era acidente. Era guerra, uma guerra planejada, estratégica, cruel. E eu estava perdendo porque nem sabia que estava no campo de batalha. Conheci meu marido, o Rafael, há 5 anos. Ele era tudo que eu sempre quis em um homem. Gentil, trabalhador, carinhoso, com aquele sorriso que iluminava qualquer ambiente. Quando começamos a namorar, ele me tratava como princesa. Lembro do primeiro jantar na casa da família dele. Estava tão nervosa que quase vomitei antes de sair de casa. Passei horas escolhendo roupa, refiz a maquiagem 3 vezes, praticamente decorei assuntos para puxar conversa. Ele segurou minha mão no carro e disse: "Relaxa, amor. Eles vão te amar tanto quanto eu te amo." Eu queria acreditar naquilo. Queria muito. A mãe dele, Dona Marília, foi educada, mas fria. Dava para sentir aquela barreira invisível, sabe? Aquele julgamento silencioso que mãe faz quando acha que ninguém é bom o suficiente para o filho. Os olhos dela me escaneavam de cima a baixo, avaliando cada detalhe, cada movimento. Mas a Camila, minha cunhada, 2 anos mais nova que o Rafael, ela foi diferente. Ela me abraçou forte, me chamou de cunhadinha querida, disse que estava tão feliz que o irmão dela tinha finalmente encontrado alguém especial. Trouxe vinho, fez questão de sentar do meu lado à mesa, me incluiu em todas as conversas. Eu me senti acolhida, ingênua de mim, porque eu não percebi o aperto extra que ela deu na mão do meu marido quando me abraçou. Não notei o olhar que ela lançou para ele, aquele olhar possessivo que dizia: "Você é meu irmão, não dela." Não entendi que cada sorriso carinhoso que ela me dava vinha embrulhado em ciúmes doentio e uma necessidade de controle que ia muito além do amor fraternal normal. Eu estava tão focada em causar boa impressão, em ser aceita, que perdi todos os sinais de alerta que estavam acesos na minha frente. Os primeiros meses foram sutis, tão sutis que eu achava que estava imaginando coisa. A Camila ligava para o Rafael todos os dias, todas as noites. Sempre depois das 10, quando ela sabia que a gente estava se preparando para dormir. Aquele momento íntimo do casal, sabe? Quando você só quer deitar, conversar sobre o dia, ficar pertinho, e o telefone tocava. "Oi, mano, só queria dar boa noite", ela dizia com aquela voz manhosa. No começo eu achava fofo. Uma irmã que se importa com o irmão. Que amor de família unida. Mas aí começaram os "preciso falar com você sobre uma coisa urgente", às 11 da noite. Os "você pode vir aqui em casa rapidinho?" No sábado de manhã, bem na hora que a gente tinha planejado tomar café na cama e ficar de preguiça. Os "ai, tô me sentindo tão mal, acho que vou desmaiar", toda vez que a gente marcava um fim de semana só nosso, e nunca era nada. Quando ele chegava lá, correndo preocupado, era sempre algo banal. Ela queria companhia para assistir um filme.
Queria ajuda para trocar uma lâmpada que qualquer pessoa consegue trocar sozinha. Queria opinião sobre qual roupa usar num evento. Coisas que podiam esperar, mas que para ela eram sempre urgentes quando sabiam que a gente estava junto. Rafael sempre ia, sempre. E eu sempre sorria e dizia: vai lá, amor, sua irmã precisa de você. Porque eu fui criada acreditando que família vem em primeiro lugar, que homem de família é homem de verdade. E eu não queria ser aquela mulher ciumenta, possessiva, que fica de mimimi porque o marido ajuda a irmã, mas tinha algo errado. Eu sentia nas minhas entranhas. Quando a gente anunciou o noivado, a reação da Camila foi esquisita. Ela sorriu, abraçou a gente, disse todas as palavras certas, mas os olhos dela estavam vidrados, vazios, como se ela estivesse recitando um texto decorado, enquanto por dentro estava gritando. 2 horas depois, ela postou uma foto antiga dela com o Rafael no Instagram. Os dois abraçados numa praia, com a legenda: meu irmão sempre foi e sempre será o homem mais importante da minha vida. Nada e ninguém muda isso. Amor incondicional, para sempre, meu melhor amigo. Na época, as amigas dela comentaram coisas como: amor de irmãos é o mais puro e que linda essa conexão de vocês. Mas eu olhei aquela foto e senti um frio na espinha. Porque não era uma foto qualquer. Era de um aniversário dele, onde ele tinha levado a ex-namorada, e a Camila tinha literalmente cortado a ex da foto, digitalmente. Apagou a menina da imagem, deixou só ela e o irmão, abraçados, como se fossem um casal, como se estivesse dizendo: todas que passam pela vida dele são temporárias, eu sou eterna, eu sempre vou estar aqui. No dia do casamento, tudo foi perfeito, quase tudo. A cerimônia foi linda, a festa estava incrível, eu estava flutuando de felicidade. Até a hora dos discursos. Meu pai falou primeiro, chorou, disse que estava ganhando um filho maravilhoso. A mãe do Rafael falou depois, formal, elegante, disse coisas bonitas, mas sem muita emoção. Agradeceu por eu fazer o filho dela feliz, mas de um jeito que soava mais protocolar que genuíno. E aí chegou a vez da Camila, como madrinha do Rafael. Ela subiu no palco com um vestido branco. Branco, no meu casamento. Não era bem um vestido de noiva, mas era branco, longo, elegante. Eu tentei não ligar. Tentei acreditar que era coincidência, que talvez ela não soubesse que isso é uma falta de respeito absurda. Mas quando vi o olhar dela me avaliando, esperando minha reação, eu soube que não era coincidência. Era proposital. Era uma declaração. Ela começou o discurso falando da infância deles, de como ela sempre foi a melhor amiga dele, de como ninguém conhecia o Rafael como ela conhecia. Contou histórias engraçadas, momentos íntimos entre irmãos. Normal até aí, né? Coisa de irmã orgulhosa. Mas aí ela olhou diretamente para mim e disse: Rafael, eu sei que você escolheu a pessoa que você acha que vai te fazer feliz. E eu realmente espero de coração, que você não se arrependa dessa escolha, porque voltar atrás de algumas decisões é muito mais difícil do que parece. Eu sempre vou estar aqui para você. Não importa o que aconteça, não importa quem venha ou vá da sua vida. Eu sou constante. A sala inteira ficou em silêncio. Aquele silêncio constrangedor, onde você consegue ouvir as pessoas respirando, talheres sendo colocados devagar nos pratos, alguém tossindo nervosamente. Eu sorri. Sorri porque tinha 300 pessoas me olhando e eu não ia dar o gostinho para ela de me ver quebrar. Mas por dentro, eu estava gritando. Gritando de raiva, de humilhação, de incredulidade. O Rafael apertou minha mão, tentou disfarçar, fez uma piada qualquer para quebrar o clima. Mas o estrago estava feito. Ela tinha plantado a primeira semente de dúvida na cabeça de todo mundo que estava ali. Será que ele está fazendo a escolha certa? Depois, no banheiro, minha mãe me encontrou refazendo a maquiagem. Ela não disse nada, só me abraçou. E aquele abraço disse tudo. Ela tinha visto. Ela tinha entendido. Ela sabia que minha cunhada tinha acabado de me desrespeitar no meu próprio casamento. Mas o que a gente podia fazer? Estragar meu casamento por causa de um discurso? Criar um escândalo? Não. A gente engoliu. E eu engoli por quase 2 anos. Mas antes de continuar, quero fazer um pedido especial do coração. Se você está gostando dessa história, se ela está tocando em algo dentro de você, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso me mostra que não estou falando sozinha e me dá força para continuar compartilhando relatos reais de mulheres reais. E me conta nos comentários, de que cidade você está me assistindo? Você também já passou por uma situação com cunhada ou sogra complicada? Como você lidou? Agora vamos continuar, porque o pior ainda estava por vir. A lua de mel foi maravilhosa. 15 dias em Cancún.
Só eu e o Rafael, longe da família, longe dos problemas, longe da Camila e das ligações dela. Foram os únicos 15 dias em 2 anos onde eu senti que tinha meu marido completamente para mim. A gente ria, conversava até de madrugada, fazia planos para o futuro. Ele falava de filhos, de construir nossa família, de envelhecer junto. Dizia que queria ter 3 filhos, uma casa com quintal, um cachorro. Desenhava nosso futuro com tanto carinho, tanta certeza. E eu acreditava. Acreditava que aquilo era real, que era possível, que íamos conseguir. Mas no voo de volta, já no aeroporto, o celular dele começou a vibrar sem parar. 23 ligações perdidas, todas da Camila. Ele ficou preocupado. O rosto dele mudou completamente. Achou que tinha acontecido alguma coisa grave. Morte, acidente, emergência. Ligou de volta imediatamente. Camila, que foi? Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Do outro lado da linha, eu conseguia ouvir ela chorando dramaticamente. Aquele choro alto, soluçante, teatral. Rafael, que bom que você voltou. Eu não estava conseguindo dormir direito esses dias todos sem falar com você. A casa ficou tão vazia. Tava com tanta saudade que doía fisicamente. Você não imagina como foi difícil. Ele suspirou, olhou para mim como se estivesse pedindo desculpas antecipadamente e ficou no telefone com ela por 40 minutos. 40 minutos de calma, maninha. Eu sei. Eu também senti sua falta. Não é a mesma coisa. Você sempre vai ser importante para mim. Não foi tanto tempo assim. Foram só 2 semanas. Enquanto isso, eu estava ali do lado, voltando da lua de mel, sendo lembrada de que eu não era a única mulher na vida dele. E talvez nem fosse a mais importante. Quando a gente chegou em casa, tinha um buquê de flores gigantesco na porta. Um arranjo imenso, caro, exagerado. Achei que era para mim, alguma surpresa dele que tinha planejado antes. Mas não, era da Camila, com um cartão que dizia: "Bem-vindo de volta para casa, mano. Você fez muita falta. A casa só é casa quando você está nela. Nada é igual sem você aqui. Com amor eterno, sua irmãzinha que te ama mais que tudo nesse mundo." O Rafael achou lindo, ficou emocionado. Achou que a irmã dele era a pessoa mais especial do mundo. Colocou as flores na sala, na posição de destaque. Tirou foto, postou nos stories agradecendo a irmã, com vários emojis de coração. E eu fiquei ali, parada, com minhas malas ainda fechadas, sentindo algo muito escuro começar a crescer dentro do meu peito. Um misto de raiva, tristeza e uma sensação amarga de que eu estava competindo por um lugar que deveria ser automaticamente meu. Nos primeiros meses de casados, eu realmente tentei. Tentei ser a cunhada legal, compreensiva, amiga. Chamava ela para almoçar em casa, perguntava da vida dela, dos relacionamentos, do trabalho, tentava criar uma conexão verdadeira. Mas quanto mais eu tentava me aproximar, mais ela me afastava. Era como tentar abraçar alguém que está constantemente recuando. E aí começaram as comparações, sempre disfarçadas de elogios ou preocupação, daquele jeito que só mulher manipuladora sabe fazer. A gente estava jantando na casa da Dona Marília e eu tinha levado uma torta que fiz. Nada demais, uma receita simples de limão que eu adoro fazer. A Camila experimentou, fez aquela cara de quem tá analisando comida de MasterChef, mastigou devagar e soltou. Tá gostosa. Diferente. Bem diferente mesmo. Não é como a torta de limão que a Bianca fazia. Aquela sim derretia na boca. Mas tá legal do seu jeito. Cada um tem seu estilo, né? Bianca, a ex do Rafael. A tal que a Camila adorava e que ela mencionava em toda oportunidade possível. Fiquei tão desconcertada que nem respondi. Senti meu rosto esquentar, aquela sensação horrível de humilhação na frente de todo mundo. O Rafael riu sem graça e mudou de assunto. Outra vez, a gente foi num churrasco na casa de um amigo dele. Eu estava usando um vestido que eu adorava, me sentindo bonita, confiante. Tinha me arrumado com carinho, feito escova no cabelo. A Camila chegou, me olhou de cima a baixo lentamente, bem na frente de todo mundo, e disse alto: "Nossa, cunhada, você é corajosa, hein? Eu nunca teria coragem de usar um vestido tão justo assim. Tem que ter muita confiança mesmo. Mas você arrasa, viu? Autoestima é tudo, né? Eu admiro demais isso." Todo mundo olhou para mim. Alguns sorriram sem graça. Outros desviaram o olhar rapidamente. Eu queria sumir, queria a terra me engolir, porque a mensagem estava clara para todo mundo. Ela estava me chamando de gorda, de falta de noção, de alguém que não tem bom gosto ou consciência do próprio corpo, mas do jeito mais sutil possível, do jeito que se eu reclamasse, eu é que ia parecer a louca sensível que não aguenta uma brincadeira. E o pior, o Rafael não percebeu nada. Achou que a irmã estava sendo legal,
me elogiando. Viu, amor? Até a Camila achou você linda. Não, Rafael, ela não achou. Ela fez exatamente o contrário. Ela me humilhou na frente dos seus amigos e você não viu, ou não quis ver. As investidas foram ficando mais pesadas, mais frequentes, mais descaradas. A Camila começou a aparecer na nossa casa sem avisar, sempre com alguma desculpa esfarrapada. Ah, eu estava passando aqui perto e lembrei de vocês. Esqueci uma coisa aqui semana passada. Será que ainda tá aí? Só vim dar um oi rápido no meu irmão. Faz tanto tempo que a gente não se vê. Sendo que ela tinha visto ele no dia anterior. Mas o oi rápido sempre virava 2, 3 horas. Ela se jogava no sofá como se fosse a dona da casa. Tirava os sapatos, colocava os pés para cima, pedia comida, ficava vendo TV com o Rafael, me ignorava completamente ou me tratava como empregada. Eu virava serviçal na minha própria casa. Cunhada, você pode me trazer um copo d'água? Com gelo, por favor. Ai, você faz um café? O Rafael sempre diz que seu café é bom, bem forte, tá? Você não tem uns biscoitinhos, não? Alguma coisa para beliscar? Era um teste constante de paciência. Um jogo psicológico onde ela media até onde podia ir, quanto eu aguentava, quando eu ia explodir. E toda vez que eu tentava falar alguma coisa pro Rafael, ele defendia ela cegamente. Ela é minha irmã, amor. A casa é aberta para a família. Você não quer que eu feche a porta para minha própria irmã, quer? Mas não era sobre ela ser irmã dele. Era sobre respeito. Era sobre limites. Era sobre o fato de que eu não tinha privacidade na minha própria casa, porque ela invadia nosso espaço sempre que queria, sem pensar 2 vezes, sem considerar que talvez a gente quisesse estar sozinhos. Um dia, eu cheguei do trabalho exausta. Tinha sido um dia péssimo, chefe pegando no pé, cliente chato, trânsito horrível. Eu só queria tomar um banho e descansar. E encontrei a Camila na minha casa, na minha cozinha, mexendo nas minhas panelas, fazendo jantar, para ela e pro Rafael, como se eu não existisse. Oi, cunhada, achei que você ia chegar mais tarde. O Rafael disse que você tinha reunião. Então, resolvi fazer aquele macarrão que o Rafael ama desde criança. Aquele que eu fazia quando a gente era pequeno. Lembra, mano? Aquele que você diz que ninguém mais faz igual, que tem o toque especial da irmãzinha. Ela estava usando o meu avental, o avental que minha avó me deu, meus utensílios, minhas panelas, na minha cozinha, fazendo comida pro meu marido, criando memórias afetivas, reivindicando o território, e ele estava sentado na mesa, sorrindo, contando histórias de infância, rindo com ela como se fosse a coisa mais normal do mundo. Quando me viu, ele levantou animado. Amor, que bom que você chegou. A Camila tá fazendo aquele macarrão, você vai amar. É receita de família. Eu não amei. Eu odiei cada segundo daquele jantar. Odiei ter que sentar na minha própria mesa e comer comida que outra mulher fez pro meu marido na minha cozinha. Mas sorri. Comi, elogiei. Disse que estava delicioso, porque eu ainda acreditava que se eu fosse paciente, compreensiva, madura, tudo ia se resolver sozinho. Eu não entendia ainda que eu não estava lidando com uma irmã ciumenta normal. Eu estava lidando com uma obsessão patológica. Aí veio a primeira tentativa clara e descarada de separação. A gente estava planejando uma viagem para comemorar nosso primeiro ano de casados. Nada muito caro ou elaborado. Só uns 5 dias numa pousada charmosa no interior de Minas. O Rafael estava super animado. A gente já tinha reservado tudo, escolhido os passeios, até feito uma playlist para a viagem. Uma semana antes da viagem, exatamente 7 dias antes, a Camila ligou chorando. Chorando daquele jeito dramático, soluçando, quase sem conseguir falar, fazendo aqueles barulhos de quem tá hiperventilando. Rafael, eu preciso de você. Por favor, eu preciso muito. Eu terminei com o Felipe. Eu tô destruída, completamente destruída. Eu não tenho mais ninguém. Você é a única pessoa que me entende, a única pessoa em quem eu posso confiar. O Felipe era o namorado dela, um cara legal que ela tratava mal pra caramba, que ela humilhava em público, que ela manipulava do mesmo jeito que manipulava o irmão. Eu não fiquei surpresa com o término. Eu até achei que ele tinha demorado pra cair na real, mas fiquei surpresa com o timing. Muito surpresa. Uma semana antes da nossa viagem. De novo, porque sempre era assim. Sempre tinha uma crise dela quando a gente tinha algo importante. Coincidência? Não. Estratégia. O Rafael ficou desesperado. O rosto dele mudou completamente. A preocupação tomou conta. Amor, eu preciso ficar com a minha irmã. Ela tá muito mal. Eu nunca vi ela assim. A gente pode remarcar a viagem, não pode? Só dessa vez. Eu respirei fundo. Muito fundo. Contei até 10 mentalmente.
E disse, tentando manter a voz calma: Rafael, ela vai superar. Todo mundo passa por términos. É parte da vida. Essa é a nossa viagem de aniversário de casamento. A gente planejou isso há meses. Tá tudo pago, tudo reservado. Ele me olhou como se eu fosse a pessoa mais cruel e insensível do mundo. Como se eu tivesse sugerido que a gente abandonasse um bebê na chuva. Ela é minha irmã. Ela precisa de mim. Como você pode ser tão insensível, tão fria? Ela tá sofrendo. Insensível. Eu era a insensível. Não ela, que destruiu nossos planos de propósito pela terceira vez em 6 meses. Não ele, que não conseguia ver que a irmã dele estava manipulando ele descaradamente. Eu, a esposa que só queria comemorar o aniversário de casamento. Aquela discussão foi feia. A gente brigou feio. Eu chorei. Ele gritou. No final, a gente foi na viagem porque eu não cedi. Mas o Rafael ficou o tempo todo no celular, conversando com ela, consolando ela, garantindo que ela ia ficar bem, que ele estava sempre ali para ela. Nosso aniversário de casamento, a viagem que deveria ser sobre a gente, sobre celebrar nosso amor, nossa união, virou sobre ela, de novo, sempre sobre ela. E eu comecei a me perguntar se ia ser sempre assim, se eu ia passar o resto da vida disputando atenção com a cunhada. O momento da dúvida do meu marido começou depois daquela viagem. Eu percebi que ele estava mais distante, menos carinhoso, menos presente mesmo quando estava fisicamente do meu lado, mais irritado comigo, mais crítico. Qualquer coisa que eu fazia virava motivo de discussão, de questionamento. Se eu reclamava da Camila, eu era ciumenta e implicante. Se eu pedia atenção, eu era carente e grudenta. Se eu questionava as ligações constantes, eu era controladora e possessiva. A Camila tinha plantado tantas pulgas atrás da orelha dele que ele começou a me olhar com desconfiança, como se eu fosse o problema, como se eu fosse a pessoa tóxica que estava atrapalhando a paz dele. Um dia, a gente estava discutindo sobre ela de novo. Eu tinha pedido mais uma vez para ele colocar limites, para ele pedir para ela avisar antes de aparecer na nossa casa. E ele explodiu. Perdeu completamente a paciência. Você sabe qual é o seu problema? Você não aceita que eu tenho família. Você quer me afastar da minha irmã, me isolar de todo mundo que eu amo. Você tá com ciúmes de uma relação que existe há muito mais tempo que você. A Camila me conhece desde que eu nasci. Ela sabe quem eu sou de verdade. Ela sabe das minhas fraquezas, das minhas qualidades. E ela já me alertou várias vezes que você estava tentando me mudar, me afastar de quem eu realmente sou. E eu tô começando a ver que ela tá certa. Eu congelei. Parei completamente. Senti meu sangue gelar. Ela te alertou? Sobre mim? O que exatamente ela disse? Ele percebeu que tinha falado demais e tentou voltar atrás, tentou disfarçar. Mas era tarde. Eu já tinha entendido tudo. Ela não estava só minando nosso casamento na minha frente, com comentários sutis e manipulações visíveis. Ela estava trabalhando nos bastidores, envenenando ele contra mim em conversas privadas, plantando ideias na cabeça dele, criando uma narrativa onde eu era a vilã e ela a heroína tentando salvar o irmão. E estava funcionando, porque meu marido, o homem que jurou me amar e me proteger, que prometeu estar do meu lado sempre, estava começando a acreditar nela. Estava começando a me ver como o problema, como a ameaça, como a pessoa que estava destruindo a família dele. E ela como a vítima inocente, a irmã dedicada só tentando proteger o irmão amado de uma mulher perigosa. Naquela noite, eu chorei sozinha no banheiro, sentada no chão frio, abraçada às minhas próprias pernas. E pela primeira vez pensei seriamente, será que vale a pena? Será que esse casamento tem salvação? Ou eu vou ser sempre a terceira pessoa nessa relação, brigando eternamente por migalhas de atenção e respeito, enquanto ela tem ele completamente, totalmente nas mãos dela? A tensão em casa foi aumentando dia após dia. O Rafael começou a questionar tudo, absolutamente tudo. Minhas roupas, meus horários, minhas amizades, meus gastos. A Camila comentou que você tá saindo muito depois do trabalho. Onde você anda indo? Por que você não vem direto para casa? Eu ia para a academia, 3 vezes por semana. Sempre fui, desde antes de conhecer ele. Mas de repente isso virou suspeito, virou motivo de interrogatório. A Camila disse que viu você almoçando com um homem semana passada no restaurante perto do seu trabalho. Quem era? Por que você não me contou? Era meu primo Lucas, que ele conhecia, que já tinha almoçado com a gente várias vezes, mas na versão da Camila, era um homem, um estranho, uma ameaça. Ela estava me vigiando, literalmente me seguindo, tirando fotos, observando meus passos, criando narrativas distorcidas a partir de situações completamente inocentes. E o pior, ele estava acreditando nela, questionando minha palavra, duvidando de mim.
Teve um dia que eu confrontei ela diretamente. Eu não aguentava mais aquela situação, aquela tensão constante. A gente estava na casa da Dona Marília, num almoço de domingo. Eu pedi para falar com ela a sós. Fomos pro quintal, longe de todo mundo. E eu disse, o mais calma que consegui, controlando cada palavra. Camila, eu sei o que você tá fazendo. Eu sei que você não me quer aqui. Eu sei que você tá tentando acabar com meu casamento. Mas o Rafael me escolheu. Ele casou comigo. Ele me ama. E eu preciso que você respeite isso. Preciso que você pare. Ela me olhou com aquela carinha de inocente, arregalou os olhos como se tivesse chocada, levou a mão ao peito e falou com voz doce. Nossa, cunhada, eu não sei do que você tá falando. Eu sempre te tratei super bem, com carinho, com respeito. Você que anda estranha, meio paranoica, vendo coisas que não existem. Será que você não tá precisando de ajuda? Tipo, psicológica mesmo? Profissional? O Rafael tá super preocupado com você, sabia? Disse que você anda diferente, agressiva, ciumenta sem motivo. Eu até sugeri que ele te levasse num psicólogo, para te ajudar. Eu fiquei sem palavras, completamente sem reação. Ela tinha invertido completamente a situação em questão de segundos. Me fez parecer louca, paranoica, doente, e ainda se colocou como a pessoa preocupada, tentando ajudar. E o pior, ela voltou para dentro de casa e contou pro Rafael que eu tinha surtado com ela no quintal, que eu tinha acusado ela de coisas absurdas, completamente sem fundamento, que eu tinha gritado, ameaçado, que eu estava claramente precisando de ajuda profissional. Mais uma vez, eu virei a vilã da história, a mulher desequilibrada, ciumenta, que ataca a pobre cunhada inocente. E ela, a coitadinha, a vítima incompreendida. À noite daquele domingo, o Rafael me deu um ultimato, sério, direto, sem espaço para negociação. Ou você procura terapia para trabalhar esses ciúmes doentio da minha irmã, essa paranoia, ou a gente precisa repensar seriamente essa relação. Porque eu não aguento mais você atacando ela o tempo todo. Ela só quer o meu bem e você trata ela como inimiga, atacando ela. Eu, atacando ela. Eu estava me defendendo de uma guerra que eu nem sabia que estava acontecendo até pouco tempo atrás. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, me perguntando como eu tinha chegado ali. Como meu casamento tinha virado isso. Como o homem que me amava agora me olhava com desconfiança, acreditava na irmã, ao invés de em mim. E foi aí, naquele limite do meu desespero, naquele ponto onde eu não tinha mais para onde ir, que algo mudou dentro de mim. Algo fundamental. Eu parei de tentar me defender, parei de tentar convencer ele, parei de chorar e implorar para ele enxergar a verdade. Porque eu percebi, não adianta. Não adianta argumentar, explicar, mostrar. Enquanto eu ficasse só na defensiva, ela ia continuar ganhando. Eu precisava de provas, provas concretas, irrefutáveis, provas que nem ele conseguisse negar ou distorcer. Foi aí que comecei a prestar atenção de verdade, de uma forma que eu nunca tinha feito antes, não mais como a esposa ingênua, tentando agradar todo mundo, tentando manter a paz familiar a qualquer custo, mas como uma investigadora determinada, como uma mulher lutando pela própria sobrevivência. Comecei a anotar absolutamente tudo. Datas, horários, conversas palavra por palavra. Cada vez que ela ligava de madrugada, eu anotava. Cada vez que ela aparecia sem avisar, eu registrava. Cada comentário venenoso que ela soltava, eu guardava. Eu tinha um caderno escondido no fundo do meu armário, entre cobertores velhos, onde eu registrava tudo em detalhes. Parecia loucura? Parecia obsessão? Talvez. Mas eu precisava ter certeza que não estava ficando doida, que aquilo tudo era real, concreto, documentado. E quanto mais eu anotava, mais padrões eu via surgindo com clareza absurda. As crises dela sempre aconteciam quando a gente tinha algo importante planejado. A gente ia viajar? Ela tinha uma emergência dramática. A gente ia jantar romântico só nós dois? Ela aparecia de surpresa com alguma desculpa. Eu tinha uma promoção no trabalho, uma conquista importante? Ela ligava chorando que a vida dela estava horrível, que ela não aguentava mais, que precisava do irmão urgentemente. Era como se ela tivesse um radar especial para a felicidade do casal e precisasse destruir sempre, sabotar cada momento bom. Comecei também a gravar conversas no meu celular. Sempre que ela soltava algum comentário venenoso na frente de outras pessoas, eu deixava o gravador ligado discretamente. Quando ela me ligava para falar mal de mim, achando que eu ia ficar quieta e não ia contar pro Rafael, eu gravava cada palavra. Quando ela fazia comentários para a sogra sobre mim, eu ficava perto escutando e gravava tudo.
Eu estava construindo um arsenal completo de evidências, porque eu sabia que ia chegar uma hora, mais cedo ou mais tarde, que eu ia precisar mostrar tudo, que eu ia precisar provar de forma incontestável que não era louca, que não era paranoica, que não era ciumenta sem motivo, que era tudo real. E eu ia estar preparada, armada com fato, não com emoções que podiam ser descartadas. Uma coisa que eu descobri nessa investigação silenciosa, que me chocou profundamente, foi que eu não era a primeira. O Rafael teve 2 namoradas sérias, antes de mim, e ambas terminaram com ele exatamente por causa da Camila. Eu consegui o contato de uma delas, a Bianca, através do Instagram. Mandei mensagem explicando quem eu era, dizendo que precisava conversar. Marquei um café com ela sem contar pra ninguém, num lugar longe do bairro onde a gente morava. E quando a gente sentou, antes mesmo de eu perguntar qualquer coisa, ela olhou pra mim com aqueles olhos cansados de quem já sofreu muito e disse: "Então a Camila ainda tá fazendo isso, né? Ainda tá destruindo a vida amorosa do irmão." Meu coração disparou. Fazendo o que exatamente? Ela riu, mas não tinha humor nenhum naquele riso. Era amargura pura, tentando destruir qualquer relacionamento sério que o irmão dela tem. Ela fez isso comigo durante 1 ano inteiro. Me ligava de madrugada dizendo que o Rafael estava confuso, que ele comentou que não tinha certeza de mim, que ele ainda pensava na ex. Aparecia nos nossos encontros sem ser convidada, sempre com alguma desculpa. Inventava crise atrás de crise para ele cancelar nossos planos e ir correndo ajudar ela. Me comparava constantemente com mulheres mais magras, mais bonitas, mais bem-sucedidas, sempre com aquele jeito sutil. Plantava dúvida nele sobre mim, sobre meu caráter, sobre minhas intenções. E funcionou. No final, ele começou a acreditar nela. Achou que eu não era boa o suficiente para ele. E terminou comigo. Depois descobri que ela fez a mesma coisa com a namorada que veio antes de mim. E, pelo visto, continua fazendo. Eu saí daquele café com a Bianca e chorei o caminho inteiro para casa. Mas não era choro de tristeza ou derrota. Era de raiva. De uma raiva tão grande, tão profunda, tão visceral, que eu senti ela queimar cada célula do meu corpo. Porque não era só comigo, não era pessoal. Ela tinha um histórico documentado, um padrão comprovado. Ela destruía metodicamente qualquer mulher que se aproximasse do irmão. E ninguém fazia nada. Ninguém a confrontava de verdade. Ninguém a parava. Todo mundo relevava porque é só ciúmes de irmã, ela vai amadurecer, ela só se preocupa demais com ele. É amor fraternal exagerado, mas sincero. Mas não era preocupação. Era obsessão patológica. Era doença. Era transtorno. E eu não ia ser mais uma Bianca. Mais uma que sai destruída, com o coração partido, a autoestima no chão, enquanto ela continua reinando absoluta na vida do irmão. Não. Dessa vez ia ser diferente. Eu ia expor ela completamente. Ia mostrar para todo mundo, especialmente para o Rafael, quem ela realmente era por baixo dessa máscara de irmã dedicada. Eu só precisava do momento certo, da oportunidade perfeita. E eu sabia que ela ia me dar esse momento mais cedo ou mais tarde. Porque gente arrogante sempre se acha mais esperta que todo mundo. Sempre acha que ninguém percebe, que ninguém está prestando atenção. Sempre comete o erro de subestimar o adversário. E foi exatamente isso que aconteceu. 2 semanas depois daquele dia que eu cheguei em casa mais cedo e ouvi ela conversando com minha sogra sobre o plano diabólico delas, aconteceu o aniversário do Rafael. A gente ia fazer um jantar especial em casa, só família próxima. Eu cozinhei o dia inteiro com dedicação total. Fiz tudo do zero, nada de comida pronta ou encomendada. A comida favorita dele, a sobremesa favorita, arrumei a casa toda com capricho, coloquei flores, velas. Tava tudo perfeito. A Camila chegou atrasada de propósito, como sempre. Quando chegou, nem me cumprimentou direito, mal olhou na minha cara. Foi direto abraçar o irmão, demorou abraçada nele de um jeito quase romântico, deu um presente caríssimo nele que eu sabia que ela não tinha condição de pagar, ficou grudada nele o tempo todo como se fosse a namorada. Durante o jantar, ela começou com os comentários venenosos de sempre. Sabe, mano, eu tava pensando esses dias. Você lembra daquele seu aniversário de 25 anos? Quando a gente viajou só nós 2 pra praia. Aquilo sim foi especial e inesquecível. Sem complicação, sem drama, sem estresse. Só a gente curtindo, sendo nós mesmos. A mensagem era clara como água. Os aniversários antes de mim eram melhores, mais felizes, mais autênticos. Eu respirei fundo e sorri. Deixei ela falar. Deixei ela se sentir confortável, segura, vitoriosa. Depois do jantar, quando estava todo mundo acomodado na sala, ela soltou a bomba. Mãe,
Conta pra todo mundo aquele papo profundo que a gente teve semana passada sobre mudanças. Dona Marília ficou visivelmente sem graça. Tentou mudar de assunto rapidamente, mas a Camila insistiu com aquele sorriso malicioso. Ah, mãe, não precisa ter vergonha não. A gente só estava comentando, com preocupação mesmo, que o Rafael mudou muito depois que casou. Ficou mais fechado, mais irritado, mais distante da família. E mudança nem sempre é para melhor, né? Às vezes a gente muda para pior e nem percebe. Silêncio absoluto. Aquele silêncio pesado, constrangedor, onde todo mundo sabe que algo muito errado e inapropriado acabou de ser dito. O Rafael olhou para mim, constrangido, sem saber o que fazer. Eu olhei diretamente para Camila e ela sorriu para mim. Sorriu abertamente porque achou que tinha vencido mais uma vez, que tinha me humilhado na frente de todo mundo com sucesso, que tinha plantado mais uma semente envenenada de dúvida. Mas o que ela não sabia, o que ela não tinha a menor ideia, é que eu tinha gravado aquela conversa completa dela com a sogra, inteirinha, cada palavra, falando sobre o plano detalhado delas de me afastar, de criar situações específicas para fazer o Rafael se cansar de mim, de fazer ele questionar o casamento, de me expulsar definitivamente da família. Eu tinha tudo guardado, organizado, pronto, e estava esperando pacientemente o momento certo de mostrar. Aquele momento tinha finalmente chegado. Deixei a semana passar normalmente. Agi como se nada tivesse acontecido, cordial, educada, tranquila. A Camila achou que tinha ganhado de vez, que eu tinha finalmente desistido da guerra, que finalmente eu tinha entendido meu lugar naquela família. Mas eu estava só esperando, observando, preparando o terreno. No sábado seguinte, era aniversário da Dona Marília. Grande almoço na casa dela, família toda reunida, incluindo tios e primos. Eu ofereci levar a sobremesa, me voluntariei para ajudar. Cheguei cedo para ajudar a arrumar a mesa, decorar, organizar. Fui a nora perfeita, solícita, educada. Ajudei na cozinha. Pus a mesa com capricho, fui simpática com absolutamente todo mundo. A Camila estava lá, claro, vestida como se fosse a dona da festa, comandando tudo, dando ordens, me tratando como visita indesejada na casa da própria mãe. Depois do almoço, quando todo mundo estava reunido confortavelmente na sala, eu pedi licença e disse com voz firme: gente, eu queria aproveitar que está todo mundo aqui reunido para conversar sobre uma coisa muito importante para mim. O Rafael me olhou completamente assustado. Dona Marília ficou visivelmente tensa. A Camila levantou a sobrancelha, curiosa e confiante. E eu continuei. Eu sei que vocês têm muita preocupação com o Rafael. Querem proteger ele, querem o melhor sempre para ele. E eu entendo perfeitamente. Família é importante, é sagrado. Mas eu preciso que vocês entendam uma coisa. Eu também amo ele. Muito, profundamente. E eu nunca mesmo faria nada para prejudicar ele ou afastar ele da família de vocês. A Camila revirou os olhos dramaticamente, mas eu ainda não tinha terminado nem perto. O problema é que tem alguém nessa família que não quer o bem dele de verdade, que quer controlar ele, que tem um histórico comprovado de destruir relacionamentos dele com outras mulheres. E eu vou provar aqui, agora, na frente de todo mundo. Peguei meu celular cuidadosamente, conectei no som da casa através do Bluetooth que eu tinha configurado antes e apertei o play. A voz da Camila começou a sair dos alto-falantes com clareza cristalina, nítida, impossível de negar ou distorcer. Mãe, eu já tentei de tudo com essa mulher. Já dei todos os sinais possíveis para ele de que essa mulher não presta. Já mostrei de 1000 formas que ela tá mudando ele, afastando ele da gente, destruindo nossa família. Mas ele tá cego, completamente cego de paixão. A gente precisa de um plano melhor, mais definitivo, mais eficaz. Algo que faça ele abrir os olhos de uma vez por todas e ver que casar com ela foi o maior erro da vida dele. O silêncio que caiu naquela sala foi absolutamente ensurdecedor. Você podia ouvir claramente a respiração de cada pessoa, o tic-tac do relógio na parede, alguém engolindo seco nervosamente. A Camila ficou branca. Branca como papel, como se todo o sangue tivesse drenado do rosto dela num segundo. Levantou da cadeira bruscamente, derrubando o copo no processo, tentando desesperadamente pegar meu celular, gritando alto: "Desliga isso agora! Você não tinha direito! Isso é invasão de privacidade!" Mas eu continuei firme. Deixei o áudio rolar completamente. A parte onde ela dizia com detalhes que ia inventar histórias sobre mim, traindo o Rafael. A parte onde ela ria,
realmente ria, falando que o Rafael era fácil demais de manipular porque sempre acreditava cegamente nela desde criança. A parte onde minha sogra, Dona Marília, concordava ativamente e dava ideias específicas e cruéis. Sugeria que a Camila plantasse dúvida sobre minha fidelidade de forma gradual. Que fizesse o Rafael me pegar em situações aparentemente comprometedoras, criadas e armadas de propósito, que espalhasse rumores sutis sobre mim na família. O Rafael estava olhando para a irmã dele com uma expressão que eu nunca, jamais, tinha visto no rosto dele. Choque profundo, nojo, decepção esmagadora. Quando o áudio finalmente terminou, ele só conseguiu dizer uma palavra: quebrada. Por quê? A Camila tentou se justificar desesperadamente. Chorou de forma teatral, fez o maior drama, disse que era mal-entendido gigante, que eu tinha manipulado e editado a gravação de propósito, que ela só queria proteger o irmão de uma mulher interesseira. Mas era tarde demais. O estrago estava feito de forma irreversível. Eu tirei meu celular de novo e mostrei metodicamente as conversas salvas com a Bianca. Li em voz alta e clara os depoimentos detalhados dela e da outra ex sobre o mesmo padrão de comportamento. Li as mensagens que eu tinha guardado cuidadosamente da Camila, me ameaçando veladamente, me humilhando, me testando. Mostrei as fotos que ela tirava de mim sem eu saber, me seguindo pelas ruas, me vigiando como uma stalker, me observando de longe. Era tudo tão doentio, tão perturbado, tão claramente patológico. E finalmente, depois de tanto tempo, o Rafael enxergou a verdade completa. Ele olhou para a mãe dele, que estava calada e envergonhada porque ela também tinha participado ativamente de tudo. E ele disse com voz firme e definitiva: "Vocês duas vão sair da minha vida agora, completamente, imediatamente." A Camila surtou de forma espetacular. Gritou que ele não podia fazer aquilo com a própria irmã, que ela sempre ia ser mais importante que qualquer mulher, que nenhuma vagabunda ia ficar entre eles. E foi aí que ele disse algo que eu nunca vou esquecer pelo resto da vida: "Você não é minha irmã de verdade. Irmã de verdade quer ver irmão feliz, realizado, quer ver irmão crescer, construir família própria, viver plenamente. Você é obcecada, doente, precisa de tratamento urgente. E eu fui cego e idiota demais para ver isso até agora." Saímos daquela casa no meio do maior barraco que aquela família já tinha visto em gerações. A Camila chorando histericamente, berrando, implorando de joelhos. Dona Marília tentando acalmar a filha, mas também tentando se justificar para o filho sem sucesso. O pai do Rafael, que tinha ficado calado o tempo todo observando, olhando para mim com respeito genuíno pela primeira vez, como se dissesse silenciosamente: "Você é muito mais forte do que eu imaginava. Você salvou meu filho." O Rafael dirigiu para casa em silêncio absoluto, mãos apertadas no volante, maxilar travado. Quando a gente chegou, ele sentou pesadamente no sofá e colocou o rosto nas mãos. E chorou. Chorou como eu nunca tinha visto um homem adulto chorar na vida. Soluços profundos, de raiva, de vergonha, de dor insuportável. Como eu fui tão idiota? Como eu deixei ela fazer isso com você, com a gente, com nossa vida? Quantas vezes você tentou me mostrar e eu não quis ver? Quantas vezes eu te machuquei defendendo ela? Eu sentei cuidadosamente do lado dele e segurei a mão dele com firmeza. Não era hora de "eu avisei." Não era hora de jogar na cara ou cobrar. Era hora de reconstruir o que ainda podia ser salvo. De mostrar que a gente ainda podia salvar nosso casamento do destroço. Mas daquele dia em diante, com limites rígidos, com respeito inegociável, sem interferência externa. Nas semanas seguintes, a Camila tentou absolutamente de tudo. Ligava de madrugada chorando desesperadamente. Mandava mensagens intermináveis dizendo que ia se matar se o irmão não voltasse a falar com ela. Apareceu na nossa casa inúmeras vezes batendo na porta, gritando na rua. O Rafael bloqueou ela em absolutamente tudo. Bloqueou a mãe também. Disse claramente que só voltaria a ter qualquer tipo de contato quando elas aceitassem fazer terapia séria e reconhecessem publicamente o mal irreparável que causaram. Foi extremamente difícil para ele. Muito mais difícil do que eu imaginava. Ele amava a irmã apesar de tudo que ela fez, mas ele amava mais a gente. Amava mais o nosso casamento. Amava mais a possibilidade de ter uma vida saudável. E ele escolheu. Finalmente, escolheu a gente. 6 meses depois, a Camila mandou uma carta registrada. Uma carta enorme, escrita à mão com letra trêmula, pedindo desculpas de forma detalhada. Não foi daquelas desculpas vagas e genéricas, "desculpa se eu te ofendi sem querer." Foi real, crua,
dolorosa. Ela admitiu especificamente o que fez. Listou cada manipulação, cada mentira, cada tentativa de sabotagem. Admitiu que tinha problemas psicológicos sérios que vinha negando há anos. Disse que começou terapia intensiva 3 vezes por semana. Que foi formalmente diagnosticada com transtorno de personalidade dependente severo e estava trabalhando isso com profissionais. Que sabia que tinha perdido o irmão completamente por culpa exclusivamente própria. E que não esperava perdão porque sabia que não merecia. Só queria que a gente soubesse que ela estava genuinamente tentando ser uma pessoa melhor, mais saudável. O Rafael chorou compulsivamente lendo aquela carta inteira. Me mostrou com mãos tremendo. E perguntou com voz quebrada o que eu achava. Eu respirei fundo, refleti bastante e disse: eu acho que a gente pode responder com cuidado. Pode dizer que reconhecemos o esforço dela, que torcemos pela recuperação dela, mas limites rígidos, sempre limites inegociáveis. E se ela voltar a fazer algo remotamente parecido, acabou de vez, sem segunda chance. Ele concordou completamente. Hoje, 2 anos depois de tudo aquilo, de todo aquele inferno, o Rafael tem um contato extremamente limitado com a Camila. Almoços de família controlados 1 vez por mês. Sempre na casa dos pais, nunca jamais na nossa. Sem ligações de madrugada, sem aparecer sem avisar, sem opinar absolutamente nada sobre nossa vida privada. Ela melhorou significativamente? Um pouco, sim. Ainda tem recaídas ocasionais, ainda faz uns comentários estranhos de vez em quando que mostram que o problema não desapareceu, mas nada remotamente comparável com antes. E o Rafael não deixa passar absolutamente nada. Coloca limite imediatamente, na hora. Dona Marília também mudou radicalmente. Ela me pediu desculpas formais, chorou muito, disse que foi covarde e conivente com algo que ela sabia profundamente que era errado. Hoje, ela me respeita genuinamente. Me trata como filha de verdade. Não por obrigação social, mas porque ela viu que eu lutei pelo filho dela quando ele estava cego demais para lutar por si mesmo. Eu mudei profundamente. Não sou mais aquela mulher que engole desrespeito silenciosamente para manter a paz superficial, que aceita a humilhação com um sorriso educado no rosto, que tem medo paralisante de confrontar. Eu aprendi da forma mais difícil que colocar limites firmes não é ser má ou egoísta, é se respeitar. É proteger seu espaço sagrado, seu casamento, sua paz mental, sua dignidade, e que às vezes, para salvar algo que você ama verdadeiramente, você precisa lutar de verdade, com estratégia, com inteligência, com coragem absoluta. Meu casamento não é perfeito nem de longe. A gente ainda tem problemas normais, ainda discute sobre coisas bobas, ainda tem dias difíceis, mas é nosso, exclusivamente nosso. Sem interferência tóxica, sem manipulação externa, sem terceiros tentando ativamente destruir o que a gente constrói juntos com tanto esforço. E isso não tem preço nenhum no mundo. Se tem uma coisa fundamental que eu quero que você, que está me ouvindo agora com atenção, entenda profundamente confie sempre no seu instinto. Se você sente visceralmente que tem algo errado, provavelmente tem sim. Se você sente que alguém está tentando minar seu relacionamento de forma sistemática, provavelmente tá. Você não é louca. Você não é paranoica. Você não é exagerada ou dramática. Você está vendo exatamente o que está vendo. E merece absolutamente ser ouvida. Merece ser respeitada. Merece um parceiro que te defenda incondicionalmente, ao invés de duvidar constantemente de você. Se essa história mexeu profundamente com você, se você também já passou ou está passando nesse exato momento por algo parecido, quero que saiba com absoluta certeza. Você não está sozinha nessa batalha. Sua intuição não está errada. Sua dor é completamente válida e real. E você merece ser tratada com respeito genuíno, dentro e fora da sua família. Não aceite nunca migalhas de atenção. Não aceite ser a terceira pessoa esquecida no seu próprio relacionamento. Coloque limites firmes e inegociáveis. Exija respeito básico. E se a pessoa que deveria te proteger não te protege, proteja você mesma com todas as suas forças. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal com carinho e me conte detalhadamente nos comentários. Você também já passou por algo assim? Como você lidou? Conseguiu resolver? Vamos criar juntas uma comunidade forte de mulheres que se apoiam mutuamente, que se fortalecem, que entendem profundamente que não estamos sozinhas nessa luta diária. Sua história também importa imensamente. E eu quero muito ouvir cada detalhe. Nos vemos no próximo relato. E lembre-se sempre, você é infinitamente mais forte do que imagina.